Quer fazer um curso de pós-graduação? Cursodepós.com, link na descrição. No caso da harmonização facial, você tem profissionais que são habilitados a realizar esse procedimento. No caso da ortopedia, não, você tem que ter ali o médico. Como é que hoje a medicina ela se relaciona com esse processo? Tem alguma dificuldade por parte do conselho, por parte dos profissionais? Porque isso é muito sério, que a gente está falando aqui, né? De você receber um paciente que veio de um outro local e aí você resolver o problema, né? Então, assim, tem alguma relação nesse sentido de conversa, de projeto de lei, alguma coisa assim? Então, não tem muito. Então, na verdade, existe até, às vezes, umas brigas entre conselhos, até de conselho de medicina com conselho de, por exemplo, de odontologia, né? Teve isso, ainda tem até hoje, porque, na verdade, muitas coisas quem fazia é o ato médico, tal do negócio. Quem é que faz isso? É um médico que tem direito a fazer isso. Aí, o dentista, por exemplo, eu tenho até um grande amigo meu que é dentista, ele até conversou isso comigo, falando sobre esse negócio do mercado. Então, teve uma época em que estava tendo muito dentista que se formava e não tinha mercado para eles. Então, eu acho que eles entraram muito também nisso, né? Porque, por uma questão de mercado, porque eles poderiam fazer determinada... Porque o dentista, em princípio, ele tem os mesmos poderes que o médico de poder indicar um antibiótico, de injetar coisas, fazer... Não estou falando nada, não estou denegrindo nenhum dentista, nada disso, não. Sim, claro. Na verdade, eu tenho grandes amigos que são dentistas e tudo, e que fazem também essa parte da harmonização facial. Então, acho que eles entraram muito nisso, porque se você for ver, há 20 anos atrás não tinha isso. O dentista está fazendo, mas hoje ele está fazendo. E ele começou a fazer, tem uns que fazem muito bem. E como é que funciona? Como é que faz isso? Como é que é essa... Quando eu falo disso, é mais no intuito de injetar produtos, né? Então, a harmonização facial, na verdade, nada mais é uma expressão até usada mais pelo dentista mesmo. Na cirurgia plástica, na medicina, assim, a gente quase não usa essa expressão. E acabou sendo usada porque ela começou a se tornar mais pública, né? As pessoas com a rede social, isso aí se tornou muito... E quem pôde fazer muito isso foi o dentista. Por quê? Porque na cirurgia plástica, isso é uma coisa que acabou de ser aceita, a gente não podia mostrar o antes e depois. E na odontologia podia. Então, tipo assim, se eu, por exemplo, teve uma época que eu cheguei a mostrar um antes e depois. Quando eu mostrava um antes e depois, o conselho me ligava, olha, você está mostrando antes e depois, você não pode. Se você continuar fazendo isso, você pode ser punido, entendeu? Então eu era punido. Então a gente foi educado a não mostrar. Enquanto isso, na odontologia, né, eles podiam mostrar o antes e depois. Então eles ganharam uma visibilidade muito grande. Se promoveram. Do ponto de vista assim, quem faz isso é só o dentista. Eu já cheguei até a receber, você sabe fazer harmonização facial? Aí quando a gente escuta isso, a gente até ficava meio assim, pô, como assim, né? É uma coisa que a gente aprendeu lá desde o início, assim. Mas não estou criticando ninguém, mas isso é uma coisa que tem esse negócio do mercado, né, que a gente fala, né? O conselho permite hoje... Então, aí, isso é uma resolução que acabou de sair, tem coisa de um mês, né? O antes e depois, isso é até uma informação legal que vocês vão dar aqui no PromoveCat, que isso é uma resolução que acabou de sair, ou seja, o médico agora ele pode mostrar o antes e depois. A gente era proibido de mostrar o antes e depois, proibido mesmo, de ser punido por isso. Muitos colegas aí foram punidos, né? Teve gente que até chegou, não sei se chegou a perder o CRM, mas quase perdeu o CRM. Tem muita gente, eu tenho amigas minhas aí que são cirurgiões plásticos, que elas insistiram um pouco nisso e que estão aí com mais de 10, 15 processos mesmo, respondendo por isso, né? E essa proibição era no âmbito do Brasil, né? Por exemplo, a Colômbia, que é um país expoente na lipoaspiração, lá sempre foi liberado antes e depois. Então, No Irã. No Irã. No Irã, o cirurgião plástico podia mostrar, o Brasil não podia. Muito doido, né? Então isso é uma coisa super nova. Isso é tão interessante, esse negócio, talvez as pessoas não saibam disso, mas isso é tão interessante que o Brasil, ele se tornou um país, o melhor país do mundo em cirurgia plástica, e a partir do momento em que a gente não pôde mais mostrar isso antes e depois, o Brasil começou a ser deixado de lado. Porque as pessoas deixaram de vir para o Brasil, porque muito estrangeiro vem para cá, eu opero muita gente que vem de fora também, e muitas pessoas deixaram de vir ao Brasil porque falaram assim, eu vou para a Colômbia, porque na Colômbia eu estou vendo aqui o antes e depois, eu vou para tal lugar na Turquia, né? Então, existem polos que as pessoas vão para fazer a cirurgia plástica. O Brasil era o número 1, hoje não é. Ele perdeu o protagonismo mundial
por conta disso. Muito doido isso, né? Mas perdeu e agora vai tentar recuperar. Mas a gente era protagonista mundial em cirurgia plástica e deixou de ser por causa disso. Então, mas o paciente, quando ele procura um médico para realizar uma cirurgia plástica, ele é aquele tipo de indivíduo que não realiza qualquer tipo de atividade física, se alimenta mal. E eu tô falando isso porque minha mãe, ela fez uma lipo, já tem alguns anos, e voltou tudo, ganhou peso novamente. Então, assim, tem muito isso da pessoa não manter aquele hábito saudável, procurando outros profissionais, tanto também um psicólogo e outros profissionais, ou não? Como é que funciona essa relação? Então, isso é importante, esse negócio que você falou, porque muitos pacientes, eles acham que vai fazer cirurgia plástica e que vão resolver o problema. Então, em relação a isso, por exemplo, no caso da sua mãe, eu converso muito com o paciente, porque você tem que ser educada. Então, não adianta você fazer a lipo. Eu costumo dizer assim, a maioria das pessoas, claro que você tem a lipo não é feita para emagrecer. O ideal é que ela emagreça e aí ela vai ter a gordura que ela não conseguiu perder, né? Não só com atividade física, mas também fechando a boca. E aí ela faz aquela lipo para tirar aquela gordura mais resistente que ela perdeu. Então eu costumo falar isso para meus pacientes que vão operar, que vão fazer abdômen ou lipo, de mostrar para ela que é muito importante ela ter uma educação alimentar também, porque se ela não tiver essa educação alimentar, vai voltar tudo. Então ela acontece vai fazer... de voltar, teu paciente? Acontece quando ele não tem esse tipo de orientação, às vezes, e quando ele também não quer fazer. Porque eu já vi paciente que já teve... Tem até um paciente, eu já vi até pessoas conhecidas falarem isso. Não, eu vou e faço ali, porque eu sei porque eu gosto de comer. E aí volto daqui a um ano e faço de novo, mas está errado pensar assim. E tem médico que acata isso. Eu acho que está errado. Eu não faria numa pessoa que ela pensa dessa maneira. Mas já escutei pessoas falarem isso, assim, não, eu faço a lipo e daqui a 2 anos eu volto e faço de novo, porque eu gosto muito de comer e não vou deixar de comer. E tem aquele paciente que vem de uma bariátrica, por exemplo. Também, né? tem, exatamente, E aí faz a cirurgia no intuito de poder tirar aquela deformidade que causou pelo fato de ter engordado, de ter ganho um poderal muito alto, e aí quando emagreceu teve queda de pele, e aí você tem que ressecar a pele. Essa pele não volta normal em hipótese alguma. Quando a perda ponderal é muito grande, não. Dependente da idade. Dependente da idade. Quando é muito grande, não. Depende. Se emagreceu 5 quilos, não é grande coisa. Mas perdeu 30 quilos, é isso difícil. que o Daniel falou é muito importante. Muito importante. A gente educa muito o paciente em relação a isso. Chega muito pra gente, paciente que quer fazer uma abdominoplastia ou uma lipo acima do peso. Mas muito acima do peso. Então a gente usa o IMC, né, que é um cálculo onde você tem uma relação da altura com o peso do paciente. Que nem é tão fidedigno assim. Que não é tão fidedigno assim, mas como você tem casos muito extremos, você contraindica a cirurgia porque o paciente está acima do peso. Por exemplo, o paciente quer fazer uma lipoaspiração. Só que ele tem que saber que existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está abaixo do músculo, que a gente não tem acesso, a gente não consegue lipoaspirar uma gordura que está na cavidade abdominal. E você tem a gordura acima do músculo, que essa sim é a gordura que a gente consegue lipoaspirar com a cirurgia. Então, se o paciente não perder essa gordura visceral, não vai ter um resultado satisfatório, né? Ele vai ter uma gordura visceral grande, vai tirar aquela gordura em cima, tudo bem, só que aquela gordura visceral vai continuar. Aí tem a reclamação de estômago alto, do paciente que tem aquela gordura que não sai. Então, Hoje eu atendi até uma paciente assim, ela tinha... essa parte do estômago alto aqui, que a mulher fala que é o estômago alto, né? Isso aqui tá muito alto. Ela foi porque ela estava se queixando do avental. O que é o avental? É quando a barriga ela tá caindo, assim, que você olha a barriga de lado, ela tá caindo. E ela queria fazer cirurgia para poder tirar aquele avental. Só que eu falei, você notou que aqui em cima tá alto? Ela, mas o que incomoda é aqui embaixo. Eu não vou te operar porque aqui em cima tá alto. O que vai acontecer? Você vai tirar aquele avental, quem te olhar de lado vai ficar uma coisa assim... totalmente... Com um tonel, né? Com um tonel, então não vai ficar legal. Então, aí eu falei o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai perder 10 quilos, você vai voltar aqui, a gente vai ver como é que você vai estar muito melhor, a gente vai poder tirar mais pele, vai ficar muito mais bonito o seu contorno corporal. Então, é muito importante a gente saber educar. Tem um médico que vai, bota ela e fala, não, vou fazer essa cirurgia nela aqui e resolve, né? E o pós-operatório também, por exemplo, a paciente que é muito comum, vai fazer uma abdominoplastia e tem uma diastase, né? Diastase é quando você tem uma separação do músculo do reto abdominal da linha média, né? Isso é devido à gestação, aumento do peso. Então, como é que a gente faz na abdominoplastia? A gente tira esse excesso de pele, essa flacidez de pele, e a gente dá os pontos, faz a aplicatura, que a gente chama, que é como a gente costura a musculatura do reto abdominal para juntar.
Se no pós-operatório, se a paciente não fortalecer o core, se a paciente não manter aquele tônus muscular, vai voltar. Não adianta. Então aí entra o cirurgião plástico orientar e educar o paciente no pós-operatório também. Né? Então isso é muito importante. Gostou desse corte? Então curte, compartilha e não deixe de se inscrever no canal.